Bom, estamos aqui na Casa Rex, com o Gustavo Piqueira. A Casa Rex fez quase todas as capas da Veneta, fez o projeto gráfico de um monte de coisa e a gente vai falar sobre isso aqui. Sem meias palavras. Pura verdade. Não, eu acho que assim, a importância da Casa Rex... Bom, para ter uma ideia, assim, o livro Imageria que eu fiz não teria existido se não fosse a Casa Rex, se não fosse o Gustavo Piqueira, a Samia aqui, porque eles não só fizeram o projeto gráfico do livro, mas trataram as imagens, sabe? Eram imagens toscas e tal. Então, assim, não existiria o livro, não seria... Eu diria mais, não existiria a Veneta. Eu acho que não existiria... Porque assim, é uma parceria, cara, começou em 2013, o primeiro livro que a gente trabalhou com o Gustavo marcar, foi 20 centavos. 20 centavos a luta contra o aumento. Foi que era o segundo, terceiro livro da editora? Foi, na verdade, Quarto. foi o quarto, talvez, eu não me lembro agora, sinceramente, mas era o livro sobre os protestos de junho de 2013 e a gente fez ele bem ali no calor do momento. Foi uma coisa engraçada, porque várias pessoas já tinham me falado, você tem que ir lá na Casa Rex, tem tudo a ver, todas as ideias, não sei o quê, com a Casa Rex. E eu falava, eu não preciso disso. Essa frescura, né? Essa coisa Essa de frescura, design e tal, não sei o quê. O diretor de arte sou idiota. Né, assim, e aí a Veneta, aquelas capas e tal. E aí chegou neste livro, que era um livro, né, sobre o 2013, e eu não queria fazer um livro que fosse, obviamente, de, sabe, capa típica de livro política e manifestação. Então vai ter um monte de gente e punhos e tal, foto e tal. E eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí foi por causa desse vazio, que eu não sabia como resolver esse problema, que eu fui procurar a Casa Rex, que eu nunca conhecia nada, para falar a verdade. Eu vi umas capas, achei bonito, e aí eu fui lá. E aí, qual não foi a minha surpresa? Que eu conheci o Gustavo. Eu já conheci o Gustavo há muito tempo, eu não tinha ligado uma coisa com a outra, a gente tomou cerveja junto. A gente tinha até livros do Gustavo em casa, não é? Eu acho que você não tinha ligado o nome da pessoa, mas... E aí eu falei pra ele que eu queria que tivesse uma capa, o único brief foi que parecesse uma capa de disco, não capa de livro de política. E ele fez até redondinho. Levei a pé da letra, como bom designer. Né? Tô lá. Olha, disco redondinho. Tem que agradar o cliente, né? Assim, essa é a grande preocupação. Aprovar. E aí eu fiquei na confiança total desde então, e o Gustavo faz o papel meio de diretor de arte da Veneta. E mesmo as capas que ele não faz, eu fico pedindo palpite pra ele. Agora, Gustavo, você fez uma seleção das suas capas favoritas? Não. Na verdade, eu fiz uma seleção das capas mais... que eu acho que tem algumas obras que são obras mais, vamos dizer, canônicas aí, que talvez, né? Tem essa que todo mundo fala, né? Essa aqui, na verdade, eu fiz uma injustiça. Eu selecionei alguma aqui porque eu preciso fazer uma reparação. Quando a Veneta fez 10 anos, lembra que vocês pediram um vídeo? Aí eu falei, vou contar a história do Inferno, que a história do Inferno é muito boa mesmo, porque, de fato, o que o Honorário contou, a história é verdade. A gente encontrou e teve uma sintonia boa. Essa sintonia é uma coisa meio, parece um papo meio... Mas eu já aconteceram muitas outras vezes também que a pessoa vinha, que achava meu trabalho incrível e chegava lá, sabe aquele date ruim? Você chega e fala, puta, não, e a pessoa também fala não, e aí não vai, né? E no nosso caso foi um encontro feliz. E de fato, o Rogério, não é mentira, ele dava liberdade e tal. Só que é assim, o que é? Ele chegava, quando chegou do Inferno também é antigo, né? Do Inferno também é um dos primeiros, né? É bem antigo. Ele chegou e falou, vou lançar o do Inferno, do Alan Moore inteiro. Só que assim, eu não gosto de nenhum dos desenhos que tem dentro.
Eu achava que não gostava da capa gringa. E eu Deixa eu achava que o explicar. desenho... Não dava capa, é nesse sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu esqueço que na internet as pessoas são muito literais, né? O assim, editor da Veneta diz que não convenção de gostava de Do texto Inferno. tá em falta hoje em dia, Então a gente ele achava que não dava capa. Não, e eu Não, e são bonitos os desenhos. Vocês entenderam, né? Tá bom. Porque assim, no fim das contas, capa de quadrinho, ela tem que ter o desenho. E não só porque o conteúdo dela tem desenho. Não é que assim, capa de literatura tem só letra, porque dentro só tem letra, e capa de quadrinho tem desenho. Mas é porque a capa de quadrinho, ela precisa do desenho para mostrar que ela é uma capa de quadrinho. Porque uma capa de quadrinho só com texto, você olha, enfim, é capaz de você achar que tem outra coisa aqui que não quadrinho. Então tem uma coisa que parece meio óbvia, mas não é. E aí ele vem com esse negócio e falei, bom, ótimo, né? E eu pensei, bom, Do Inferno, imagino que boa parte das pessoas, quem não leu, pelo menos conhece a história, é a história do Jack Stripador. E aí é uma ideia muito simples, né? Que peguei uma gravura antiga, porque se passa no final do século XIX, eu peguei uma gravura meio antiga de um tórax aqui, o tronco humano aqui, anatômico, e enfim, é uma ideia muito simples, dá pra entender. E aí eu lembro que eu mostrei, fui apresentar, né? Com o Rogério, e ele ficou quieto, né? Ele topou, mas ficou quieto sem aquela emoção. Porque às vezes quando você mostra a coisa, a pessoa fala... E às vezes ela não fala nada, você fala, puta, não gostou. Mas ele foi muito educado e aprovou e tal, e lançou. E depois, e essa capa fez muito sucesso, né? Fez muito de público. Não, sucesso... Ganhou um prêmio em Nova York. Ganhou também. E assim, sucesso é uma coisa relativa, né? Então, o sucesso que a gente, quando fala fez muito sucesso, é que teve esse reconhecimento externo. Aí ele contou pra mim e falou... falar agora então. E quando você mostrou, eu falei, isso aqui não vai vender nada. Mas ele só foi mesmo assim. Mas aí que eu pensei que é uma reparação, porque é uma história que é injusta. Porque teve outros casos, por exemplo, de capas que as pessoas falaram, nossa, essa capa é incrível, que eu fiz e ele falou, não, essa não tá legal, faz outra. E eu fiz. Eu obedeci, tipo essa aqui é do King, por exemplo, que também ganhou prêmio, também, não sei o quê. Eu fiz uma primeira e ele falou, mas essa capa aí tá muito chinfrinho, é a história do Martin Luther King, pô. Tá vendo? Você precisava uma capinha dessa sem graça, aí veio essa. Essa foi esse caso, e a do Berlim também. Assim. Berlim tinha uma original. Mas essa o Jason Lutz elogiou um monte, essa cara. Do Berlim não foi tão dramática quanto, não foi assim tão... O comentário não foi tão tipo, puta, Berlim, não foi que nem essa. Essa aqui foi tanto que eu lembro até hoje, né? Essas coisas ficam marcadas, vocês veem, né? Mesmo os bons relacionamentos têm suas pedrinhas no caminho que ficam os caroços. Enfim, mas ficou melhor essa capa também. Admite, então. Eu tô admitindo. Mas não precisa ser grosso que não foi nessa, entendeu? Ele pode ser educado e falar, o título tá todo, sabe? Então o processo, né, tem essas coisas, mas é um processo subjetivo, sempre subjetivo. Tanto é que temos histórias de reações engraçadas, né? Que vocês já me contaram. Inesperadas, né? Essa aqui, o Ayako, por exemplo, na verdade essas manchas são ideogramas que estão no miolo do livro, né? Não é nada demais. Eu lembro que tinha nos comentários, eu vi, acho que vocês me contaram, eu vi em rede social falando assim, o pessoal vê com essas coisas de arte moderna aí na capa. Como se eu tivesse feito uns... Muita chiadeira no primeiro momento. É muito engraçado, porque... A capa virou uma unanimidade de linda. Mas no primeiro momento, não. Ficaram os caras reclamando, por que não fazer a capa igual a japonesa? Por que não fazem Eu acho isso muito curioso, assim, como a gente consegue despertar reações apaixonadas nesse público dos quadrinhos, né? É muito ame ou odeie. Então, tem gente que ama as nossas capas, mas tem muita gente que fala... Sempre vem, essas capas da Veneta, não sei o quê. Ou porque não é comercial, e aí fica a pergunta, o que vem a ser uma capa comercial? Existe isso? Você já pensou nisso, Gustavo? Você tem essa preocupação? Eu acho que assim, a gente tem duas coisas que acontecem. São esses discursos sobre capa, né? Capa comercial, uma capa que vende e tal. E tem um outro lado, que é um dos quadrinhos. Quando você fala no curso Capas de Livro, primeira aula, falar a capa deve transmitir o conteúdo objetivamente, subjetivamente, mas eu não acho tanto. Eu acho que é mais importante para a capa, primeiro, ela inserir o livro no tipo de livro que aquele livro é.
Então você pega, sei lá, eu sempre uso de exemplo livro de autoajuda empresarial, sabe? Você olha, tem um jeitão que você olha e fala, isso aqui é autoajuda empresarial. E precisa ser assim? Não precisa ser daquele jeito ruim. Mas precisa ter eu faço por uma editora de negócios, por exemplo, e sempre que eu faço, eu não faço com aquela cara de sempre, mas eu levo em consideração que a pessoa que olha precisa falar, tá, ele é um livro dessa turma aqui, é dessa turma, né? É meio como se a capa de livro é a primeira indicação de em que turma você coloca o livro. E acho que isso é uma função da capa. A outra função é construir o macro, que é a editora, no fundo, sabe? É a cara da editora. Então, as editoras bacanas, elas têm uma cara. Goste ou não. Sim. Goste ou não, elas entendem que a função da capa individual é muito mais coletiva do que parece. É muito mais de construção de uma imagem da editora, uma imagem que está em sintonia com o público daquela editora. No caso da Veneta, as capas não terem aquela cara clássica de quadrinho, tem a ver com a proposta da editora. Então, é isso, né? É uma editora que é majoritariamente de quadrinho, mas que busca... o que busca? Me conta, o que vocês buscam? Boa pergunta, viu? Agora é o momento de van. Chatear esses caras que... Então, A gente tem conseguido. Busca chatear essas pessoas. É exatamente isso. Quer dizer, eu acho que o universo dos quadrinhos é um universo que, assim, cada vez mais vem fazendo coisas que são legais, incríveis. Eu acho que hoje em dia, até aquela discussão de o pessoal não reconhece quadrinhos, eu acho que já foi, todo mundo já sabe, já elevou o quadrinho a uma linguagem com uma autonomia e uma sofisticação. Me deixa até preocupado com o futuro dos quadrinhos. É o primeiro passo. Lucro, faz bem com a saúde, a respeitabilidade. Acho que a ideia das capas também transcenderem aquele kit clássico, isso é uma capa de quadrinho, que na verdade é uma capa que tem origem nos gibis de super-herói, né? Mesmo quando foram para a Europa, nos anos 70, elas ainda seguiram essa ideia, a pintura a óleo, com o título pequenininho, né? E eu acho que a capa tem uma autonomia, é um passo natural, e só que gera esse tipo de coisa, porque as pessoas têm uma relação passional, inclusive, com o desenho. Não só o público, mas também alguns autores, né? Tem umas histórias engraçadas de capa que eu fiz que a pessoa nunca mais fez comigo. De vocês mesmo. E dava pra mim, Não, e eu acho que tem uma coisa que assim, eu acho que é uma coisa que eu tento, pelo menos, dialogar com o conteúdo. Quer dizer, bem ou mal, a capa, ela tá falando da obra de alguém, né? E essa pessoa, em geral, tá viva aqui no caso, né? Mesmo que não tivesse. Então tem por mais que eu, tudo bem, faço capas que não são muito ortodoxas, mas eu sempre tento ter um respeito pela obra, que aquela dialogue com o que eu imagino seja o tom. Mas às vezes não acontece, né? Eu acho que tem uma coisa em capa de quadrinho, também tem um negócio que é uma coisa de mercado, né? As pessoas ficam comprando, elas querem que seja um objeto próximo, mais parecido com a edição gringa. Então, qualquer variação que você faz, assim, tem gente que é uma coisa desse daí, assim, eles ficam muito revoltados que a gente não faz a capa igual a edição gringa. Então, é uma visão antiga, né? Porque aquela visão que você tinha antigamente, que você tinha um importado e o nacional era aquela versão vagabunda, sabe? Que é uma coisa antiga, dos anos 80, sim. Quando tinha, né, você tinha os computadores, os videogames importados, o nacional era tipo, sim, uma cópia vagabunda. Mas o que eu acho mais curioso é que, assim, a gente vê muitos comentários de leitores e às vezes até de blogueiros, né, críticos e tudo, né, falando dessa coisa de não ser uma capa comercial. E eu penso assim, gente, mas a preocupação com isso deveria ser nossa, no caso. Era a gente que deveria se preocupar se é comercial ou não. Não Mulheres nuas. Isso. Manara, existe algo mais comercial que isso? Não é. O Manara já falou que as capas são as mais bonitas que ele teve. Mas... A Giovanna Cazotto também falou que foi a capa mais bonita que ela teve na vida. O Gilbert também ficou encantado, né? Isso daqui, sim. Ó. Eu lembro essa capa, eu lembro que quando saiu, eu lembro que teve um comentário curioso, qual a ideia das cores erradas? Essa coisa de pintura popular, né, que tem a ver com o universo, enfim, é uma coisa meio, de alguma forma a capa tem que particularizar aquela edição, né, não só simplesmente pegar o miolo e pintar com uma cor, né? Eu acho, né. E nesse caso, eu achei que era uma capa muito certinha, sabe, muito pouco... E eu lembro que teve um comentário que aqueles comentários eram bem conhecidos, assim, atuante, assim, não era tipo um nerd maluco, nada contra os nerds malucos.
Nerds malucos de 11 anos. Né? Nada contra os nerds malucos de 11 anos. Mas o cara, né, pô, capinha, eu sou o maior fã do trabalho, mas essa capinha aí, com essas coisas, nada a ver, né? Aí outra pessoa também falou, Eu falei, pô, né, como assim? Tipo, não tem, você pode até não gostar da capa, mas nada a ver, é difícil de falar nada a ver, né? É um nada a ver que, na verdade, só diz o quanto a pessoa não entende que dá pra gente fazer umas coisas diferentes do que pintar uma pessoa com a cor da pele. Agora, esse negócio de capa comercial, eu acho que também tem um negócio que, com a internet e a venda hoje em dia cada vez mais é digital, os caras ficam reclamando, não dá pra ler o nome do livro. Super. Seu loja tava um nome gigante do lado, o nome do autor. Ah, super. gigante. Eu tenho feito livro, não para vocês, porque aí o quadrinho ainda tem um comportamento, ainda tem lore, ainda tem um comportamento que eu acho que os outros livros não tem mais, né? Que é a valor física, que eu faço sem título. Por isso eu lembro. Porque não é mais que o livro tá na vitrine da livraria. O livro tá vendendo num lugar que tá Já tá lá o cadastro com o nome do autor, o nome do livro, da editora, tudo bonitinho. E aí tem autores que interferem no processo também? Como é que... Não, na verdade a gente tem um esquema já, a gente foi meio nesses 10 anos, a gente foi meio aperfeiçoando, né? Eu acho que assim, acho que tem alguns casos, que sempre intermediado por vocês, né? Quando autores mortos, que são os melhores de todos. Mentira, gente é uma ama, piadinha. Tem quando tem externo que tem a gente, né? Porque tem às vezes eu tem não que entendo mandar isso, pra mas eu sei que às vezes aprovação. vocês têm alguns que falam, isso aqui tem que mandar para não sei quantos agentes. Esse daqui teve aprovação externa. De maneira geral, as capas passam por aprovação Da editora ou do agente. pra lá. Enfim, em geral, foram raros os casos de alguém encrencar. Em geral, sempre foi elogios, tal, melhor capa. Mas às vezes empaca, né? Por processo incognegro, né? Não foi um que empacou. Nossa, esse foi. Mas foi porque só demorou, não é? Ou eles pediram Não, pra... voltou, aí voltou de novo. Acho que foi meio um processo meio de agente. Mas aí é um processo também que, assim, no fim a gente não tem controle. É quase nem a gente, que eu digo, nem a gente, nem vocês, né? Sim, mas eu acho... Era uma editora careta, de quadrinho, né, assim, uma editora, e aí, assim, pra eles era muita surpresa, sabe? Às vezes tem esse choque, assim, de cultura, do negócio. Teve algumas capas que teve problema, mas eu acho... Teve algumas que foram porque eu briguei e falei que ia ser daquele jeito. Mas eu nunca fiquei sabendo. Eu sempre achei que não, amaram. Pronto. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse processo nosso de trabalho, que eu acho que, assim, alguns autores até perguntam, a gente vamos fazer uma reunião, e assim, a gente nunca faz reunião. A gente nunca fez reunião de briefing, né? A gente resolve as coisas muito por... Eu acho que já chegou nesse ponto aí de afinidade, que poucas palavras são suficientes para expressar mais ou menos o que a gente precisa em cada livro. Né? Sim. E acho que tem uma coisa também que a gente costuma fazer, é que sempre que, por exemplo, é autor nacional, sempre tem um autor nacional que vai lançar e muitas vezes ele quer fazer a capa e tudo bem também, né? Mas quando vem para fazer a capa, a gente sempre pergunta, tem alguma ilustração que ele goste mais? Então, Para ele dar, para ele também, quer dizer, acho que a gente em nenhum momento, o processo da capa é um processo que ele não participa. Né? Uma coisa é fazer reunião, que realmente fazer reunião de pensar, ia ser uma coisa, ia ser uma perda de tempo que não ia... Mas... a gente nunca deixa de começar um projeto falando se a pessoa quer, se o autor falar, você quer ter uma imagem que você goste, alguma coisa que você não gosta, e normalmente, e aí varia, né? Aí varia. Tem alguns que falam, não, acho que esses aqui que eu me lembro, por exemplo, os dois não tiveram nenhum tipo de... acho que foi meio mais livre, Pode né? usar o que você achar que tem que usar. Já algumas que a gente está fazendo, a pessoa fala, não, eu quero essa imagem, eu quero uma dessas. Opções de imagem. Isso acontece também nos gringos, né? Da gente passar essa orientação, assim, esse desenho é legal, aquele outro. Aquele, por exemplo,
Bernie Krigstein. Eu Aquele lembrei você falou assim, o Perfeito usa isso aqui. Estranho. Ah, foi? Aquela sequência dele tá indo no trem, aquelas falou, usa essa daqui. E tudo bem também, não acho que é um problema, não. Assim, é melhor às vezes que todos os limites sejam colocados na mesa de cara do que fingir que não, faz o que você quiser, mas o cara queria que fosse isso aqui. Acho que não é nem limite, é meio que uma diretriz, né? Até pra facilitar o trabalho de vocês. Tipo, já Porque ter fica melhor, porque senão fica meio remendando, né? Que o que é ruim de projeto assim é quando fica remendando, aí. Agora, Gustavo, qual que é a sua relação com os quadrinhos? Você já tinha trabalhado com quadrinho ou começou com a Veneta? Não, então, na verdade, eu sou aquele caso clássico do adolescente, sol solitário, que ficava lendo quadrinhos, sabe aquela coisa toda. O que você lia quando você era Heavy adolescente? metal, Solitário? lia coisa Marvel, era o que tinha, né? E aí teve Animal, enfim, toda aquela história clássica, enfim, que é comum a muita gente. Né? Não, Mas eu tinha feito o quadrinho do Max. Então, tinha feito já o do Max, que era um quadrinho que estava só esperando as pessoas estarem preparadas para perceber a profundidade. Quando eu tinha os meus 14 anos, fiz o do Max e tal, eu queria desenhar, mas eu nunca fui o cara que desenha, nunca fui... Não só não tinha talento, mas também, enfim, não tinha nem talento e nem não era o que eu curtia mesmo fazer. E aí na faculdade eu meio deixei para trás e meio bloqueei. Peguei birra, na verdade, porque tinha um grupo lá que fazia quadrinho na FAO, e tinha um pessoal, algumas pessoas eram chatas demais, assim, não todas. Você não era, mas tinha pessoas que eram muito chatas, e aí me deu, sabe aquela coisa meio de gueto, sabe, bem de comportamento, assim, né? Eu falei, puta, não quero isso mais, né? E como eu não tinha essa coisa de desenhar, esse lance de ficar desenhando e tal, eu deixei e fui fazer outras coisas. Daí depois eu comecei a voltar, quando a gente se encontrou, eu já estava longe faz tempo, eu nem sabia o que estava rolando, mas foi com a Veneta que eu comecei a voltar a aquecer e acabei até fazendo alguns, né? Acabei fazendo umas coisas dentro dessa minha produção de misturar coisa que voltou. Então eu tenho uma relação de filho pródigo, vamos dizer assim, vai. O primeiro que a gente publicou... O primeiro que você fez foi o do Max, né? Eu fiz vários que ainda estão esperando uma antologia, o né? O primeiro que a gente publicou foi o Ar-Condicionado. O Ar-Condicionado, que é uma história em quadrinhos em que o texto acontece dentro dos personagens. E é uma história. Quando eu peguei, assim, eu achei que era um livro de imagens, assim, eu olhei pela primeira, levei um susto. Mas depois, quando começa a ler, é a história, tá a história, de fato, é uma história. É facinho de ler, né? É facinho de ler. Quer dizer, não é tão difícil quanto parece, né? Eu acho que o lance aqui não é tão difícil quanto parece. Esse tem eu venho fazendo os meus livros, né? E nos meus livros eu misturo texto e imagem, jeitos, enfim, eu tento achar jeitos de misturar texto e imagem. E quando eu pensei em ar-condicionado, eu falei, isso é uma história em quadrinho. Vou levar para a editora favorita de história em quadrinho. E eles toparam. Sou muito grato a vocês. Obrigado. Não, e é uma coisa que eu acho isso daqui, assim, exploração de outras maneiras de contar a história, sabe? Adorei publicar isso daqui. Mas ele é curioso, né? Porque os dois são um pouco diferentes, né? Porque depois veio o Domex. Porque ele é um livro que... ele passou meio batido pelo pessoal de quadrinho, né? Independente... Batido no sentido, nem tanto de sucesso, não é? De não ter lido mesmo. Porque eu até quando eu lancei o Domex, tinha um cara que participou do lançamento e falou, pô, eu fui quando você lançou o ar-condicionado, foi lá na Ugra, né? Eu fui lá, olhei, falei, legal, mas falei, isso não é pra mim, né? Isso é muito cabeçudo pra mim. Porque olhando é isso, olhando você olha e fala, puta, isso tá legal, tá, mas não vou ler isso aqui porque não dá pra ler, né? Eu tenho uma resenha na Amazon que eu adoro dele, que é diferente, mas bom. A gente acha que a gente é super, né, cabeça aberta, mas no fim a gente aprendeu alguns jeitos de se relacionar com aquilo e a gente segue aquele de se relacionar. Tudo que propõe novos jeitos de você relacionar, você tende a falar, não, puta, não entendi, não sei o que é isso aqui e tal.
por mais que não seja complicado, uma vez que você entra num jogo, não seja tão complicado de você jogar, que é um pouco relacionado, e é um pouco do processo, que o processo quando você olha, não todos, né, mas se você olha, você não entende porra nenhuma disso aqui. Quando você começa a entrar na coisa de chave léxica, essas coisas, você começa a entender qual é, que é simplesmente são jeitos novos de você encadear coisas que você conhece. Eu acho que o ar-condicionado tem a ver com isso e tem a ver com as coisas que eu costumo fazer, assim. Por mais que isso não signifique exatamente um sucesso comercial. Agora, o Domex foi um sucesso entre o público de quadrinhos. Ele entrou em listas de melhores do ano, ele ganhou até uma dramatização. Eu não inventei você há mais de 30 anos para aparecer do nada, provavelmente na intenção de filar uns pedaços de pizza e ainda por cima da razão ao pivete numa discussão contra mim. Estamos aqui para comer pizza, não para filosofar. A pizza não chegou. Porque tem luta, mulher pelada. Aí vai. Caras fortões, Pronto, caixinhas. aí já... O Domex é uma história engraçada, porque qual que é o Domex? Veio participar de um... Era tipo um curso, eu não lembro, mas era no meio da pandemia, era online, era no meio da pandemia, que eram pessoas discutindo o meu primeiro livro sobre design, que era um livro muito antigo, que eu falava algumas coisas de design que eu nunca mais li. E eu provavelmente devo ter... Provavelmente não, certamente eu já sou outra pessoa... Faz 20 anos hoje que eu lancei o livro. Então, aí eu pensei, pô, que coisa maluca foi, sabe? Tipo, eu ter sido pressionado por uma pessoa que não era mais, né? Eu falei, eu quero saber, então vou pegar uma coisa ruim que eu fiz mesmo, uma muito ruim, e vou botar alguém comentando. E aí eu peguei, então, a história em quadrinho que eu fiz com 14 anos, que era o Domex, que, enfim, eu não consigo contar toda a profundidade. É tipo um Schwarzenegger de 4 páginas, tudo bem. E falei, vou pegar alguém hoje em dia discutindo todos os clichês da época e fiz a história dessa discussão dos dois lados, né? Tem tanto o mais novo olhando para o passado, como é fácil você olhar e falar, nossa, você é um idiota, né? Então o Doméstica é um livro sobre isso. São duas gerações, cada uma refletindo as idiotices e o outro lado funciona para evidenciar essa idiotice, né? Não só o mais novo é idiota a olhar, mas também o mais velho também que ele tem aquela postura de, no meu tempo que era bom, sabe? Aquela coisa que é insuportável, né? Que você fez amigo de faculdade que faz aquela piada com você, que você não ri faz 25 anos da piada e o cara fala... E aí, só que o Domex, então, ele brinca com quadrinho e ele é um quadrinho, e aí as pessoas leram. Eu achei engraçado, porque uma coisa que eu li sobre o Domex que me chamou muita atenção foi isso, Gustavo Pequeno, normalmente ele faz umas coisas que ele inventa umas coisas. Mas nesse aqui ele fala em várias coisas interessantes. Porque nos outros as pessoas pegam só a parte diferente, né? Falar, aquele ali é um colinho de guardanapo, aquele ali é uma mala direta que ele mandava na rua. E esse, como tem um formato mais tradicional, né? Enfim, não é exatamente um quadrinho assim, né? Aquela coisa... Mas pra mim, pro meu padrão é tipo... né? Total. Super mainstream. Super mainstream. É o mais mainstream que eu consigo chegar. Essa daqui tem uma coisa curiosa, que é a capa do Tungstênio, de planilha, que quando eles foram filmar o Tungstênio, Salvador, o hotel, pois eles estavam, os atores, toda a equipe lá e tal, entendeu? Ficou muito impressionado, ele mandou a foto, assim, era uma piscina dentro, a piscina do hotel era assim, era esse desenho, assim. Além de tudo, eu tenho essa coisa mediúnica, né? Mas eu não falo muito em entrevista. Bom, pessoal, a gente está aqui na Casa Rex com o Gustavo Piqueira, que já fez mais de 100 capas, muito mais de 100 capas pra gente, vários projetos gráficos, muitos inúmeros prêmios. E esse aqui é o espaço da Casa Rex, onde toda a magia acontece. No próximo programa, não sei se é no próximo ou no outro, em algum programa, aí vocês vão conhecer melhor esse espaço, que tem também uma oficina gráfica. A gente vai falar de todos os equipamentos, a história, enfim. Tá muito legal. A gente tinha planejado, na verdade, esse programa era para falar das 10 capas, das melhores capas e tal, não sei o quê. Mas a gente ficou aqui meio angustiado, porque eu comecei a olhar e eu gosto, sabe... Não, tem que entrar esta, tem que entrar esta, tem que... E a gente não chegou numa solução. Então, eu convido vocês, estou acompanhando, fazerem a lista das 5 melhores capas
do Gustavo Piqueira para Veneta. Coloquem aí, muito obrigado. Coloco joinha. Like, inscreve no canal. Coração. Eles estavam sugerindo fazer também as piores. Mas aí a gente vetou. Eu não estou aqui gastando meu tempo, pulando meu almoço, para dar para você a oportunidade de desfilar seu ódio na internet em cima de mim. Tem Então- muita gente aí que você pode descontar na internet. Me poupe, por favor, que eu sou um homem cansado. Então são só as 5 melhores, hein? Vamos nessa.